Salve, salve moçada! Aqui professor Jara, estamos aqui de novo, canal Matematizum, resolvendo mais listas de exercícios. Estamos gravando, estamos com som, então vamos em frente. Eu vou resolver agora uma lista aqui, ó. Para quem é meu aluno aí está acompanhando, nós já estamos na lista 18. Vamos fazer derivada, preparação para uma prova aí só de derivada, uma prova tranquila, porque a gente só vai usar lá funções do tipo ax na n. E aí na hora de derivar, na hora de encontrar a derivada, a gente vai fazer n vezes ax na n e diminui 1 do expoente, tá? É isso que a gente vai fazer numa lista aqui com algumas variações e aplicações de derivada. A lista está aí no comentário do link, aí na descrição do vídeo. Baixa a lista aí para estudar junto com a gente. Quem já é meu aluno já tem acesso a outras plataformas para baixar essa lista. E bora lá, né? Fala menos e faz mais, professor. O senhor está falando muito hoje, beleza, mas está só começando, segura aí. Vamos lá, vamos no primeiro então. Primeiro exercício aqui bem facinho para o cara começar uma prova aí achando que sabe tudo. Calcule a derivada de f de x, sabendo que f de x é 48. Ora, derivada de constante, moçada, derivada de constante, se não tem x, a derivada é zero. Acabou, é zero, vamos para a próxima. Quer saber por quê? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho aqui também, ó. Isso aqui significa que 48 vezes x na zero é 1. Como é que deriva isso? O zero vai lá para frente multiplicando, zero vezes qualquer coisa já vai dar zero, né? Nem importa que eu tenha que diminuir 1 do expoente. Vamos mais rápido aqui, derivada de constante é zero, beleza? Dá certo lá, coloca uma carinha feliz e já vai para a próxima. Derivada de uma função potência, vamos junto, derivada da função potência. Exercício 2. Exercício 2, derivada de x elevado a 223. 223, isso aí. F de x é x na 223. Quem é a derivada? F' de x, quem é? Olha lá, moçada, a regrinha básica de derivação, hein? Potência foi para frente multiplicando, então ficou 223 lá na frente multiplicando. Multiplicando o quê? O que sobrou? 223, só que desconta 1 do expoente. Essa regrinha que a gente vai usar bastante aí, tá? Então isso aqui vai dar 223 x na 222. Expresso 222. Legal? Show de bola, beleza. Então vai lá, dá um certo de novo aqui, ó. Você tá indo muito bem nessa prova, hein? Tá muito fácil aí, aquecimento cerebral tá muito fácil. Vamos para uma próxima aqui, vamos para uma próxima. A próxima é derivada de uma função quadrática. Beleza, exercício 3 da lista aí que tá aí no link, na descrição do vídeo, essa lista aí, acompanha, baixa ela, tem as respostas lá também se você quiser. F de x é x ao quadrado mais 20x mais π. Tá? E aí eu vou calcular a derivada. Será que eu já posso ir direto aqui, calculando direto? Posso, mas eu vou fazer passo a passo aqui, porque também tem gente que precisa aprender tudo desde o início e está pegando um vídeo agora só para fazer. Potência foi para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Vamos para a próxima, derivada de função linear, quando x tem elevado a 1. Moçada, daí o coeficiente angular, eu coloco aqui, ó, só mais 20. Por que isso, professor? Ah, porque o 1 iria para frente multiplicando, 1 vezes qualquer coisa segue no mesmo, 1 menos 1 vai dar 0, x na 0 é 1 e vai sobrar só o 20. Então esse é o atalho. A derivada de função aqui linear de 20x é só o 20. E derivada de constante vai para 0. Né? A gente já fez o primeiro exercício. Melhora um pouquinho aqui então, a derivada da função ficou 2x mais 20. Beleza? Mais um certo aí na tua prova. Vamos para a próxima então. Próximo exercício. Deixa eu chamar aqui o meu mouse. Vai lá, mousezinho, me ajuda aí. Me ajuda aí. Bora. Então vamos aqui, exercício número 4. A função agora começa a já ficar um pouquinho menos amistosa, né? Porque apareceu uma raiz ali, menos raiz de 3 sobre x na quinta potência, sobre x na quinta potência. Moçada, a gente vai ter que reescrever isso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, é x menos raiz de 3, x na menos 5. Porque, galera, a gente sempre tem que pensar que é ax na n, tá? Eu não posso ter o x no denominador aqui, ó. É x elevado a um número. Então eu usei a propriedade que para inverter a base aqui do denominador, né, para o x ir lá para cima, eu troco o sinal do expoente.
né? A propriedade usada é essa aqui, a elevado a menos 1 é 1 sobre a. Tá? Então, se o expoente está lá embaixo, a gente manda lá para cima com sinal negativo. Feito isso aqui, como é que a gente deriva? Qual é a derivada daquela função escrita daquela forma ali que nos ajuda? Potência foi para frente multiplicando. Tá? Então eu tinha o menos lá da função. O que eu vou fazer aqui? O menos 5 foi para frente multiplicando, eu vou enjaular o bichinho ali para não perder o sinal, tá? Porque menos com menos vai dar mais aqui. Menos raiz de 3, x na menos 5, só que eu vou fazer menos 1. Menos 1, beleza. E aí ficou como então? Menos com menos dá mais, 5 raiz de 3, x na menos 6. Tem uma regrinha nessa lista que fala o seguinte, não vale expoente negativo. Não vale expoente negativo. Então vamos tirar o expoente negativo na resposta. Né? A resposta não pode ter expoente negativo, não tem problema. Se o expoente é negativo, ele pode ir lá para baixo positivo, então ficou x elevado à sexta potência. Menos 6 aqui significa x na 6 ali embaixo. Beleza? Vamos para o próximo então. O próximo, exercício 5, x elevado a menos π. Meu Deus, o que será x elevado a menos π? Vamos resolver, sempre na mesma regrinha, tá? Sempre na mesma regrinha. Eu vou escrever aqui de novo para não esquecer, ó. Ax na n, então a derivada é, o que é a derivada? Potência foi para frente multiplicando, Ax na n, e eu vou diminuir o 1 do expoente, tá? Escrevi de novo aqui só para a gente lembrar. Essa é a regrinha que a gente vai usar direto aqui. Então, vamos lá. Se a função que eu vou derivar agora é x na menos π, né? Então, dado que f de x é x na menos π, a função é x elevado a menos π, quem é a derivada? Ora, vamos escrever a derivada, né? A derivada da função, a potência foi para frente multiplicando. Ó, se é negativo, eu vou enjaular o bichinho aqui, tá? Só para me acostumar, sempre que for negativo, eu coloco entre parênteses. Menos π, x elevado a menos π, e da derivada eu tenho que descontar 1 do expoente. Tudo bem? Tudo bem, né? Isso aqui vai dar menos π elevado a menos π mais 1. Olha só o que eu fiz aqui, coloquei o menos em evidência para poder não usar, né, não usar o expoente, aqui que faltou o x aqui, né, moçada? Menos π vezes x, desculpa aqui que agora eu me passei aqui, ó. X elevado a menos π menos 1. Menos π menos 1 é menos π mais 1, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque o exercício pede, né, essa prova está pedindo lá para a gente não usar expoente negativo na resposta. Então a notação final, ó, já que o expoente lá é negativo, eu posso escrever assim, menos π está no numerador e x elevado a π mais 1 está no denominador, porque esse sinalzinho de menos aqui que está na potência do x, vou até escrever melhorzinho aqui, galera, porque eu tinha esquecido de colocar o x aqui, né? É menos como uma potência, né? π mais 1, tá? Menos π menos 1 é a mesma coisa que menos, abre parênteses, π mais 1. Colocar o menos 1 em evidência, digamos assim. Essa é a resposta final, tá? Sem anotação de expoente negativo, que é uma das restrições que tem a lista ali, tá? Não vale expoente negativo na resposta, não vale expoente fracionário e não vale raiz no denominador. Beleza? Beleza, nós fizemos qual aqui? Fizemos o exercício 5, então vamos lá para o 6. O 6 é perigoso, o 6 é assustador, olha só esse bicho aqui, moçada. Exercício 6, se a função é f de x é raiz quinta de x ao cubo. Raiz quinta de x ao cubo. Moçada, antes de mais nada, vamos lembrar daquela propriedade lá, ó. X elevado a... vou até usar umas cores aqui. M sobre N é igual a raiz enésima de x elevado a m. Tá? Isso é uma propriedade importante aqui da potenciação, né? Uma das regrinhas de potenciação. Raiz é expoente fracionário,
tá? Tem gente que gosta de brincar assim, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. O que é isso? Ó, se eu tenho um sol aqui desenhado, quem está no sol aqui é o M, quem está na sombra é o N. Aí troca. Quem estava no sol agora veio aqui, né, para a sombra, e quem estava na sombra veio para o sol, tá? Prefere assim, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, ou então o expoente fracionário, o denominador é o índice da raiz. Tá? Esse é um termo mais técnico, aí, mais matemático, para a gente não ficar falando do sol aí, mas pode falar que é bonito também. Derivada, então, moçada, antes de fazer a derivada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever isso aqui como x na 3/5. Tá? X na 3/5. Por quê? Porque daí a potência vai para frente multiplicando, né? Repara que eu sempre tenho que ter x elevado a um número, e não raiz de x, por isso a necessidade de colocar o expoente. Então o 3/6 foi para frente multiplicando, vai multiplicar o quê? Vai multiplicar x elevado a 3/6. E eu tenho que descontar 1. A minha dica aqui, moçada, na hora de descontar 1, eu não vou fazer menos 1, eu vou fazer a fração que me interessa, que são 5/5. 5 dividido por 5 é 1, então ao invés de escrever 1, eu escrevo 5/5. Por quê? Porque daí fica mais fácil de eu fazer essa conta direto aqui, ó. Né? Fica mais fácil de eu escrever lá que isso aqui é 3/5 vezes x elevado a menos 2/5. Tá? Acabou a resposta? Bom, a parte de derivar acabou, né? Isso é derivar. Pronto, fiz a derivada aqui, x na menos 2/5 é a derivada. Só que o problema no exercício aqui, nessa lista, diz não pode expoente fracionário, não pode expoente negativo. Vamos se livrar disso então. Primeira coisa, não pode expoente negativo. Então ficou 3, o 5 aqui embaixo e o x elevado a 2/5. Ó, me livrei do expoente negativo. Mas não pode expoente fracionário. Beleza, então vamos tirar o expoente fracionário. Vamos transformar aquela fração numa raiz. Qual a raiz? A raiz quinta de x ao quadrado. Beleza, me livrei da segunda restrição. Então não pode expoente negativo? Manda lá para baixo. Não pode expoente fracionário? Transforma em raiz. E a última coisa, não pode raiz no denominador. Galera, para racionalizar, para tirar a raiz, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por uma raiz. Para sumir a raiz ali de baixo. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, que vai dar 1, né? Essa multiplicação aqui por um número igual no numerador e no denominador. Qual o índice da raiz? Tem que ser 5, para eu poder eliminar aquela raiz quinta. E eu vou colocar x em cima e embaixo, que eu quero me livrar desse x na raiz, elevado a qual número, galera? O que falta para completar um múltiplo de 5? Eu já tenho 2, tá? Eu já tenho 2. Para chegar no próximo múltiplo de 5, está faltando 3. É o que eu vou colocar aqui, ó. Então olha só como é que eu racionalizo esse trem aqui, ó. Eu multiplico em cima e embaixo por raiz quinta de x ao cubo. O que vai acontecer lá em cima? Lá em cima não vai acontecer nada, eu só vou juntar as duas coisas ali, ó, que está multiplicando 5 raiz quinta de x ao cubo. Só que aqui embaixo, galera, que já tinha esse 5 aqui, o que vai acontecer nesta parte aqui, ó? Vai juntar, né? Vai ficar a raiz quinta de x ao cubo vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Deixa eu colocar na ordem que está aqui também. Né? X ao quadrado vezes x ao cubo, que vai dar raiz quinta de x na 5. Foi para isso que a gente construiu a racionalização, para poder chegar num ponto que eu vou cortar o índice com a potência aqui. Isso vai dar simplesmente x. Esse produto aqui deu x aqui embaixo. E essa é a resposta final, sem as restrições lá. Ó. Não tem expoente negativo, não tem expoente fracionário e não tem raiz no denominador. Certo? Tem uma grande parte de álgebra matemática aqui, né, de propriedades matemáticas, para vocês desenvolverem. E esse exercício, então, que era para ser simples, se tornou mais complexo por conta dessa raiz aí e das restrições de resposta. Vamos lá para o 7, moçada, vamos. Bora para o exercício 7. Exercício 7 da lista diz o seguinte, sempre derivada, né? Derivada de 5 raiz de x. 5 raiz de x. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. 5 vezes x na 1 meio. Lembrando lá que para derivar eu tenho que ter x elevado a uma potência. Como é que deriva? Quem é que vai ser a derivada dessa aqui? Se lá em cima eu tinha a função f de x é igual a 5 raiz de x. Quando eu derivar,
A potência vai para frente multiplicando, ficando lá na frente. Então ficou aqui, ó, 1 meio vezes o quê? Vezes o que sobrou. 5x elevado a meio. Tá legal, só que eu tenho que tirar 1 do expoente. Ao invés de escrever 1, moçada, eu já vou escrever 2 sobre 2. Por que não faz 1, professor? Porque 1 meio menos 1 a gente ia ter que fazer um mínimo múltiplo comum. E eu ia acabar tendo que escrever a fração equivalente a 1, que é 2 sobre 2. Então eu sempre escolho a fração que me interessa para que tenha denominador igual. Melhorando um pouquinho essa resposta aqui. 1 vezes 5 ficou 5 meios. X elevado, 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 meio. Acabou aqui a parte de derivada, mas tem aquelas restrições, né, que dão um pouquinho mais de trabalho nesse problema, que é passar o x lá para baixo para tirar um número negativo. 2x na meio. Pronto, não tem expoente negativo. Opa, mas tem expoente fracionário. Vamos tirar o expoente fracionário. Vamos dar mais um passo ali. Isso aqui é 5 meios de raiz quadrada de x na 1. Eu não preciso colocar raiz quadrada de x na 1, né? Vou colocar aqui só para mostrar isso, ó. Mas 1 meio é raiz quadrada, porque o índice é 2 e a gente não coloca índice, e o x está elevado a 1, mas a gente também não escreve o expoente quando o expoente é 1. Então eu vou escrever simplesmente raiz de x aqui embaixo. Tá. Então não tem mais expoente fracionário. Opa, mas não pode raiz no denominador. Então o que a gente faz? A gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo. Normalmente, né, a gente aprendeu na escola em algum momento falar, copia o raiz ali embaixo. Aqui é só copiar. Por quê? Porque eu tenho expoente 2 aqui na raiz, né, índice 2, índice 2. Eu já tenho 1x aqui. Quantos que estão faltando para o próximo múltiplo de 2? Está faltando 1. Então, quando eu juntar as raízes ali embaixo, isso aqui ficou 5 raiz de x lá em cima. E aqui embaixo ficou 2 vezes raiz de x. Opa, raiz de x não, eu cortei a raiz, né? Raiz de x ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de x ao quadrado. Eu não vou escrever raiz de x ao quadrado. Eu já vou colocar somente o x. Tá? Por quê, moçada? Porque essa continha aqui, deixa eu explicitar para quem ficou com alguma dúvida aqui, ó, que raiz de x vezes raiz de x, na verdade, é raiz de x ao quadrado. Né, que eu corto a raiz com a potência. E essa ficou a resposta final. Repara, ó, não tem número negativo no expoente, não tem expoente fracionário e não tem raiz no denominador. Tá? Já pegou o jeito dessas de raiz aí? A gente pode cortar o mal pela raiz, né, se vocês já entenderam como é que faz esse negócio aqui. Então, vamos lá para a próxima? Vamos para a próxima. Exercício 8. Exercício 8. Bora para o exercício 8. De novo raiz, hein? O professor gostou dessa história de raiz. Se f de x é 300 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, quem é a derivada? O exercício pede lá, quem é a derivada dessa função? Vamos lembrar lá que para derivar eu tenho que colocar o x elevado a um número. E qual é o número que ele vai ser aqui? Quem está no Sol, né? Pensa lá, aquela historinha lá, quem está no Sol, quem está pegando o Sol aqui é o 3 vai para a sombra, ou seja, ele vai ser o denominador aqui. Né? O índice da raiz é o denominador do expoente fracionário. E quem estava na sombra agora veio para o Sol aqui em cima. X na 2/3, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado. Como é que deriva isso, galera? Potência vai lá para frente multiplicando, então ficou 2/3. 2/3 vezes o quê? Vezes 300 x na 2/3 e eu tenho que descontar 1. Lembra lá? Descontar 1, nesse caso, como o denominador é 3, é a mesma coisa que fazer menos 3/3. Menos 3/3, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver, vamos melhorar tudo aqui. Primeiro eu vou simplificar, ó, 300 com o 3, né, dá 1 aqui, dá 100 aqui em cima. 100 vezes 2 dá 200. Então eu fiz a primeira simplificação aqui, 2 vezes 100 em cima, porque simplifiquei com o 3 aqui de baixo. X elevado 2/3 menos 3/3, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1/3, roubaram o terço lá, menos 1/3. Essa é a resposta para a função derivada que a gente está encontrando. Mas, detalhe, não vale expoente negativo. Por que isso, professor? Por que não vale? Normalmente, questão de concurso, né, gabarito de livros,
às vezes, né, dependendo do programa computador, também não aparece expoente negativo. Então, basta a gente passar esse expoente negativo lá para baixo. Vamos escrever assim, ó, f' ficou 200 em cima e aqui embaixo ficou x na 1/3. Opa, mas ficou expoente fracionário ali, professor. Não, beleza, então vamos tirar o expoente fracionário. Como é que eu faço isso? Transformo em raiz. 200, raiz cúbica, né? Se o denominador é 3, o índice agora é 3, de x elevado a 1. Não preciso escrever 1, né, no expoente. Como é que eu racionalizo? Como é que eu faço para assumir a raiz do denominador? Porque não pode ter raiz no denominador, diz a orientação aqui da nossa lista. Para eu assumir a raiz cúbica, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica. E qual a potência que o x vai vir aqui? É só copiar? Não, não é só copiar. Eu tenho que pensar em chegar num múltiplo do índice da raiz. Se aqui eu já tenho 3, eu já tenho x elevado a 1. Quanto que está faltando para chegar em x elevado a 3? Está faltando 2 no expoente. Então copia em cima e embaixo essa raiz cúbica de x ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 200 em cima, raiz cúbica de x ao quadrado. E lá embaixo vai dar o quê? Raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado vai ficar raiz cúbica de x ao cubo. Isso aqui, na verdade, é a raiz cúbica de x ao cubo. Né? Conserva a base e soma o expoente aqui na multiplicação do que está lá dentro da raiz. Vai cortar um com o outro e sobrou só o x lá embaixo. Tá? Então, aquela resposta que tinha antes ali, ó, 200x na menos 1/3, é a mesma coisa que essa resposta aqui com uma outra forma de notação. Qual é a diferença? É que essa resposta de notação aqui, por último, que a gente criou, não tem expoente fracionário, não tem expoente negativo e não tem raiz no denominador. Beleza? Beleza, então vamos lá para a próxima. Opa, começou a falar uma outra parte do conteúdo agora aqui, está falando em ponto crítico, moçada, ponto crítico. Vamos aqui, uma breve aula, uma breve explicação disso. Máximos e mínimos de função, tá? Normalmente a gente faz aí 4 exercícios em um. Primeira coisa, para encontrar assim, quais os pontos críticos, ou encontre os máximos e mínimos, indique se o ponto crítico é de máximo ou é de mínimo. Isso é o teste da derivada segunda, tá? Que o teste da derivada segunda, na verdade, são 4 passos. Quais são os 4 passos? Então, galera que está contando exercício aí, porque na minha prova a pessoa tem que chegar lá com 100 exercícios resolvidos no mínimo, pode dividir assim, ó, primeiro exercício, calcula a derivada. Segundo exercício, faz a derivada igual a zero. Por que isso aqui? Porque isso aqui você vai achar os pontos críticos. Tá? Quando você fizer a derivada igual a zero, você está achando os pontos críticos. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é calcular a derivada segunda. Então, mais um exercício, faz a derivada segunda. Qual é o quarto passo que eu tenho que fazer? O quarto passo é calcular a derivada segunda para o x valendo ponto crítico. Calcula a derivada segunda no ponto crítico. O que pode acontecer aqui, galera? O que pode acontecer aqui? Pode acontecer 3 coisas aqui. Ó. Pode dar um valor que é maior que zero, pode dar um valor que é menor que zero, ou pode dar uma coisa que vai dar igual a zero. O ponto crítico calculado aqui dentro da derivada segunda vai resultar num número. Esse número pode ser maior que zero. O que significa se for maior que zero? Significa que naquele ponto crítico a gente tem lá uma concavidade para cima. Então eu vou registrar ali um ponto de mínimo. Pode ser que dê menor que zero, significa que naquela situação ali a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, eu vou ter lá registrado um ponto de máximo. E pode ser que dê igual a zero. O que significa ali? Uma mudança de concavidade. É uma situação onde não é nem mínimo nem máximo, é um ponto de inflexão. Chamado ponto de inflexão. Às vezes é um ponto onde muda a concavidade, né? Ou às vezes é um ponto onde a derivada é zero também. Ó. Eu posso ter uma derivada zero aqui, né? Inclinação zero, que é o ponto crítico. Então, derivada segunda calculada no ponto crítico vai dizer se ele é um ponto de máximo, mínimo ou de inflexão. Tá? Isso foi uma breve revisão aí para a gente encarar agora o exercício 9. Vamos chegar lá no exercício 9. O exercício 9 faz o seguinte. No exercício dessa lista aqui. Calcule os pontos críticos da função x ao cubo sobre 3. Então eu vou escrever a função aqui. Ó. F de x é x ao cubo sobre 3.
menos 8 meios de x ao quadrado, mais 15x, mais 9. Bora lá, para encontrar os pontos críticos da função. Esse aqui são dois passos, tá? Primeiro passo, deriva. Quem é a derivada dessa função aqui? O 3 foi para frente multiplicando. 3 foi para frente multiplicando. Ah, o quê? Aquela fração ali, ó, x ao cubo. Pô, fração, professor, só para nos complicar. Não, repara só, a fração aqui foi didaticamente escolhida para que depois eu simplifique, a gente já vai mostrar isso. O 2 foi para frente multiplicando, então menos 2 vezes multiplicando o quê? 8 meios. De x ao quadrado, tira 1 do expoente. Derivada de função linear, né? Quando x tem expoente 1, é só o coeficiente angular, é só o número que fica ali. E derivada de constante é zero. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. A derivada da função, olha só, quando tinha fração, corta o 3 com o 3, ficou x ao quadrado. Corta o 2 com o 2, ficou menos 8x, mais 15. Essa é a primeira parte, né? Então, o primeiro exercício, quer dividir o 9 em dois exercícios, pensa um exercício assim, quem é a derivada da função? Esse é o primeiro exercício. A segunda parte para encontrar ponto crítico, que seria o segundo passo daqueles que a gente listou lá, é fazer a derivada igual a zero. Então a pergunta é, quando que isso aqui dá zero? Quando que é a derivada segunda? Ou eu vou usar, então, ó, eu tenho uma equação de segundo grau, ou eu uso a fórmula de Bhaskara, ou eu penso lá na soma e no produto das raízes. Duas raízes, dois números que somados dão menos b sobre a, e que multiplicados dão c sobre a. Vamos ver o que é isso no meu exemplo aqui. Ó. O b é menos 8, então menos 8 sobre 1. Dois números que somados dão 8, por exemplo, pode ser 0 e 8. Pode ser 1 e 7, pode ser 4 e 4. Dois números que somados dão 8, mas ao mesmo tempo tem que acontecer o seguinte, ó, C sobre A, o C é 15, o A é 1, tá? 15 dividido por 1 é 15. Aí eu penso lá, quais números que dois números que somados dão 8 e que multiplicados dão 15? Eu pensei lá 1 e 7. Beleza, soma 8, mas não multiplica 15. E vai testando, vai testando, vai testando, e você vai ver que os pontos críticos, então, são os números 3 e 5. Né? 3 mais 5 é 8, 3 vezes 5 é 15. São os únicos dois números que fecham essas duas continhas aqui de soma e produto. Tá? Se achou muito complicado isso aqui, nunca viu, usa a fórmula de Bhaskara para esta equação, que vai dar mais trabalho, né? Ela é mais trabalhosa, exige um pouquinho mais de atenção ali, não cuidar sinal e tal. Encontramos, essa era a resposta, o exercício pedia só isso, né? Quais os pontos críticos? Vamos para o próximo aqui, pede de novo ponto crítico, exercício 9. Exercício 9 a gente fez, agora é o exercício 10. 10. Calcule os pontos críticos da função, outra função aqui. Tá? Então, ponto crítico é igualar a derivada a zero, e os valores que quiseram a derivada são os pontos críticos. X ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, menos 11 meios de x ao quadrado, mais 10x, menos 15. Beleza, o que eu tenho que fazer? Lembra lá? Dois passos para ponto crítico. Primeiro passo, deriva. Então, vamos encontrar a derivada aqui. Neste caso, galera, vou trazer mais para cá um pouquinho. A derivada, potência foi para frente multiplicando. Pessoal, se vocês já pegaram a manha aqui, não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo, né? Às vezes tu economiza caneta. Como a minha caneta é digital aqui, não vai gastar tinta. Você vai gastar energia, mas vamos lá. Né? Tudo para ficar mais didático o negócio aqui. Menos 2 foi para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. 2 vezes 11 meios. Já está vendo ali, ó, que depois vai cortar o denominador. Então por isso que tem essas frações aqui, né? É para tornar mais didático o exercício, mais fácil de você calcular lá. Função linear, sobra só o coeficiente angular, derivada de constante é zero. Então a derivada daquela função ali, na verdade vai ser, corta o 3 com o 3, vai ser x ao quadrado. Corta o 2 com o 2, vai dar menos 11x. Opa, não tem nada de igual aqui. Menos 11x.
mais 10. Tá? Então, essa é a derivada. Primeira parte do exercício. Quer dividir o exercício em dois? Um exercício é calcule a derivada. O segundo exercício, para achar ponto crítico, é fazer a derivada igual a zero. Então eu tenho que pensar quando que esta equação do segundo grau aqui vai dar igual a zero. Quem são as raízes desta equação do segundo grau? Quem são as raízes da derivada? As raízes da derivada são os pontos críticos que eu estou procurando. Tá? E como é que eu vou achar isso? De novo, vou usar lá a soma, que é menos b sobre a, dois números que somados dão menos b sobre a, e o produto de dois números que é c sobre a. O que é isso no meu exercício aqui? No meu exercício aqui vai dar menos, o b é menos 11, sobre o a que é 1. Então a soma de dois números somados dão 11. Ao mesmo tempo, os dois números multiplicados vão dar c, que é 10 no meu exemplo aqui, o a é 1, 10 sobre 1, 10. Dois números que somados dão 11, multiplicados dão 10. Eu posso pensar em 5 e 6, soma 11. 5 e 6 soma 11, mas não multiplica 10. 5 vezes 6 não é 10. Então pensa lá, faz uma tentativa aqui e outra ali, e chega na solução que a gente está procurando, né, que são os pontos críticos. Né? Então os pontos críticos desse exemplo aqui, quais números que somados dão 11 multiplicados dão 10? 1 e 10. Né? 1 mais 10 é 11, 1 vezes 10 é 10. Não gostou dessa soma e produto, galera? Você pode desenvolver lá menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, você também vai chegar nessa mesma resposta aqui que a gente estava achando. Tá? Se você preferir usar a fórmula de Bhaskara para achar os pontos críticos de uma equação aqui de segundo grau, né, quando a derivada é uma função de segundo grau, pode também. Eu acho a soma e produto um atalho muito válido aí para a gente ganhar tempo. Né? Fizemos o exercício 10 e agora olha só, é a continuação do exercício, né? Continuação do mesmo exercício, porque o exercício 11 pede para dizer qual remete a máximo e qual remete a mínimo. Tá? Então se eu tenho ali os pontos críticos, que eu calculei lá, ponto crítico, 1 e 10. Quem remete a máximo, quem remete a mínimo? Como é que eu vou fazer isso? É o teste da derivada segunda, tá? Que basicamente é o seguinte, a gente vai derivar duas vezes, né? E depois vai calcular a derivada segunda, esse era o terceiro passo daqueles 4 passos que a gente disse para encontrar lá, e o quarto passo é calcula a derivada segunda no ponto crítico. Faz a derivada segunda e coloca o x valendo 1. Faz a derivada segunda e coloca o x valendo 10. O que pode acontecer aqui, galera? Pode acontecer três coisas. Pode dar um número maior que zero, pode dar um número menor que zero, pode dar um número igual a zero. Se for maior que zero, significa que naquele ponto a concavidade é para cima. Quando a curva tem a concavidade para cima, a gente vai identificar ali um ponto de mínimo, menor valor lá, que está embaixo dessa concavidade. Se é menor que zero a derivada segunda, nos diz que a derivada segunda ali, né, calculada e o resultado negativo, nos diz que a concavidade é para baixo. Concavidade é para baixo significa um ponto de máximo ali, né? Aqui eu vou ter um ponto de máximo. E quando x der, né, a derivada segunda calculada no ponto crítico der zero, significa que ali eu vou ter um ponto de inflexão. É um ponto onde nem sobe nem desce, é uma mudança de concavidade. Então aquele ponto ali, é um ponto chamado ponto de inflexão. Também ponto de sela, vocês vão ver em alguns livros aí dizendo que é um ponto de sela. Tá? Essa é a breve revisão teórica do que a gente tem que fazer no exercício 11. Então, primeira coisa, deixa eu só resgatar lá quem era a derivada. A derivada era x ao quadrado menos 11x mais 10. Então lembrando que no exercício anterior a gente encontrou que a derivada era x ao quadrado menos 11x mais 10. Então quem vai ser a derivada segunda? Ora, derivar a derivada. Deriva a derivada, o número vem lá para frente multiplicando. Multiplica o quê? Multiplica x ao quadrado. E desconta 1 do expoente. Derivada de uma função linear, sobra só o número que está na frente ali, sobra só o coeficiente angular, derivada de constante, é zero. Então eu calculei a derivada segunda, f duas linhas. A derivada segunda é x, 2x, perdão, 2 vezes x elevado a 1 menos 11. 2x menos 11. Agora o que eu tenho que fazer? Estudar o sinal da derivada segunda. Calcule a derivada segunda
quando a derivada segunda vale o ponto crítico. Qual é o ponto crítico que a gente tem? A gente tem dois, que é o número 1 e o número 10. X igual a 1, x igual a 10 são pontos críticos. Aí a gente vai fazer 2 vezes, o x agora vale 1, menos 11. Eu nem preciso saber quanto vai dar, eu só preciso saber o sinal, tá? 2 vezes menos 11 vai dar menos 9. Me interessa saber que isso é menor que zero. Essa resposta aqui ó, vai dar menor que zero. Se é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então aqui eu vou ter encontrado um ponto de máximo. Eu vou dizer assim, ó, x igual a 1 remete a máximo. X igual a 1 remete a um ponto de máximo. E o x igual a 10? Bom, vamos colocar lá 2 vezes 10 menos 11. Quanto que vai dar 2 vezes 10 menos 11? Vai dar positivo, negativo, zero. Vai dar positivo. Vai dar 20 menos 11, vai dar 9 positivo. É um número maior que zero. Maior que zero é porque a concavidade está para cima. Concavidade para cima, então eu vou dizer o seguinte, ó, que x igual a 10 remete a um ponto de mínimo. Porque ele está no vale aqui da concavidade para cima. No menor valor daquela concavidade é onde a tangente é horizontal, porque a derivada nos dá a inclinação da reta tangente. Era isso que tinha que responder. X igual a 1 remete a um ponto de máximo, e x igual a 10 remete a um ponto de mínimo. Tá bom? Vamos lá para a próxima aqui. 12. Dada a função x ao quadrado, exercício 12. Vamos copiar aqui. Exercício 12. Dada a função f de x, x ao quadrado, f de x é x ao quadrado, menos 2x mais 1. Qual valor remete a ponto crítico? Moçada, ponto crítico eu tenho que fazer o quê? Primeiro a derivada, né? Então nesse ponto aqui, ó, 2 foi para frente multiplicando, ficou 2x, e diminui 1 do expoente. 2x, simplesmente 2x. Derivada de função linear é o coeficiente angular, é o número que está na frente do x. Derivada de constante é zero. Então esta é a derivada. Né? E o exercício pede, qual o valor de x remete ao ponto crítico? Qual é o valor do x que zera isso aqui? Né? Então é ponto crítico é quando a derivada é zero. Ponto crítico é quando a derivada for zero. Então eu vou fazer 2x menos 2 igual a zero. 2x é 2. X é 2 sobre 2, que vai dar 1. Então 1 é o meu ponto crítico. Deixa eu melhorar aqui. 1 é o meu ponto crítico. O ponto crítico é 1. Tá? Esse responde lá o exercício. Em relação a esse exercício que a gente acabou de fazer, quais as coordenadas x e y do ponto crítico, informando se é máximo ou mínimo. Tá, então vamos pensar um pouquinho aqui, galera. Ó, eu não vou precisar usar o teste da derivada segunda, porque é o seguinte, ó, eu sei que isso aqui, a função original lá é uma parábola. Tá? Ela é uma parábola. Grau 2 é uma parábola. A concavidade é para cima ou é para baixo? Como o número que multiplica o x ao quadrado é positivo, como o coeficiente a ali é maior que zero, então a concavidade é para cima. Concavidade para cima quando a é maior que zero. Nessa questão, o ponto crítico, aquele ponto onde tem a reta tangente horizontal, né? Vocês acham que esse ponto aqui é de máximo ou é de mínimo? Ora, se a concavidade é para cima, esse ponto aqui é mínimo. É um ponto de mínimo. E esse ponto aqui tem coordenadas x e y. É isso que o exercício está perguntando. Né? Quais as coordenadas do ponto crítico? Quais as coordenadas x e y do ponto crítico? E me diz se é máximo ou mínimo. Pronto, eu já sei que é mínimo, porque a concavidade é para cima. Tá? Eu não vou usar o teste da derivada segunda aqui, porque é muito exercício para uma coisa simples de entender, que é parábola para cima, então tem um ponto de mínimo. Se a parábola fosse para baixo, né, se em algum momento eu tivesse lá o a menor que zero, aí a concavidade ia ser para baixo. Né? Daí eu ia encontrar ali um ponto de máximo. Não é o caso aqui. Tá? Eu tenho a maior que zero, concavidade para cima, eu tenho um ponto de mínimo. Quais as coordenadas? Quais as coordenadas x e y?
Ora, é x e a coordenada y é a função original calculada no x. Só que quem é o x? É o ponto crítico, né? É o ponto crítico que a gente encontrou. Então eu tenho que fazer o ponto crítico e a função calculada em cima do ponto crítico, a função original, tá? Não é a derivada, não é a derivada segunda. Para eu saber as coordenadas desse ponto aqui de mínimo, quem é o x e o x a gente já sabe, é 1. Né? Então eu vou fazer aqui, o x é 1. E agora eu vou calcular a função quando o x vale 1. Só para lembrar lá, quem é a função f de x? Né? Relembrando o exercício aqui, é x ao quadrado menos 2x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular lá quando o x vale 1. No lugar do x eu vou colocar o ponto crítico, que é 1. Né? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1 ao quadrado, no lugar do x coloca 1, menos 2 vezes 1, mais 1. 1 menos 2 mais 1 deu 0. 1 menos 2 mais 1 deu 0. Então, as coordenadas do ponto de mínimo são 1 e 0. Tá? Isto é uma parábola. Quando o x vale 1 e o y vale 0, ela está cortando aqui uma parábola com concavidade para cima, e aqui eu tenho o ponto de mínimo, que é o meu ponto crítico. Não ficou muito bonita essa minha parábola, mas é só para dar uma ideia, né, de que este gráfico é uma parábola, e não sei se ficou pior ainda do que antes, mas é o gráfico que tem uma parábola, e as coordenadas desse ponto de vértice da parábola é 1 e 0. Tá? O x é 1, o y é 0. Essa é a resposta final aí, é o vértice da parábola. Agora vamos aqui, último exercício dessa lista, já estamos acabando aqui a nossa aula então gravada, resolvendo mais uma lista aí, que você pode dividir aí, pode chegar em 20 exercícios, para quem está contando o exercício, divide os exercícios aí em etapas, né? Você pode transformar isso numa lista de 20 exercícios se você quiser, embora sejam 14 perguntas aqui que a gente fez. A última pergunta: o gráfico da função f de x, tal, né? E aí tem uma função aqui mais ou menos desse tipo, vou tentar fazer aqui. Ficou muito feia essa minha linha, deixa eu tentar fazer de novo, só para a gente chegar mais perto do que está desenhado lá, tá? Tem um desenho ali de uma curva, e eu vou tentar fazer aqui... Opa, uma barbeiragem das grandes aqui. Tá, voltei aqui. Uma curva que sobe e desce. Tá, mais ou menos isso, tá? Não é bem isso, vocês estão entendendo aí, por favor, olha a lista lá. Tem ponto crítico em x, use o teste da derivada para saber se é máximo ou é mínimo, né? Então vamos lá, vamos saber. Eu vou usar o teste da derivada segunda aqui, tá pedindo, tá? Mas eu não precisaria usar, olha só, por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, que quando x vale 1 e quando x vale 3, eu já teria ali, né, saber se quem é máximo, quem é mínimo, né? Então, como o exercício pede para mostrar isso matematicamente, a gente vai fazer. Mas o 1 eu já estou vendo que está lá em cima, ó, tem a tangente horizontal e ele é um ponto de máximo relativo. E 3 está aqui embaixo, ele é um ponto de mínimo relativo. No 3 tem uma concavidade para cima, no x igual a 1 tem uma concavidade para baixo. Então, ó, esse exercício 14 pode ser dividido em 4 exercícios, que seriam o seguinte. Primeiro exercício, calcule a derivada. Tá? Bora calcular a derivada, só vamos lembrar aqui que a função, ó, é 1/3 de x ao cubo, 1/3 de x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3x mais 2. Tá. Aí, como é que deriva isso? Potência foi para frente multiplicando. Vai ficar 3 lá na frente, vai cortar aqui embaixo. Já estou fazendo mais rápido porque já estou no último aqui. Eu quero acelerar essa resposta. Aqui deu x ao quadrado. 2 foi para frente multiplicando. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4x. E derivada de função linear de 3x vai dar 3. Tá? Essa é a derivada. Então, primeiro ponto, fiz a derivada. Segunda parte do exercício, né? Para mostrar que ali de fato é máximo e mínimo matematicamente. Se eu não estivesse vendo o gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada igual a zero. O segundo passo é quando que eu vou ter zero aqui.
Lembra lá, soma menos b sobre a, menos 4, então a soma é 4 sobre 1, que é 4. Produto, c sobre a, c sobre a. Então c sobre a, o c é 3, o a é 1, o produto é 3. Quais dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 3? Ora, galera, são os números que já estava dizendo ali, né, que são os pontos críticos. Então, os pontos críticos são 1 e 3. Tá? Terceiro passo, calcule a derivada segunda. Tá, vamos ver o terceiro passo, é a derivada da derivada. Então, f duas linhas. Pega o 2 e vem para frente multiplicando. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 4x é menos 4. Derivada de constante é 0. Então, derivada segunda é 2x menos 4. E agora, finalmente, usar o teste da derivada segunda para saber se o 1 é um ponto de máximo ou mínimo. A gente já está vendo, ó, 1 é máximo, tem concavidade para baixo. Mas vamos confirmar matematicamente aqui, porque a matemática é linda e a gente pode fazer uso dela nesse caso. Né? Calcula a derivada segunda no ponto crítico. O ponto crítico é 1. Quanto que vai dar isso? Vai dar maior ou menor ou igual a 0? Vamos ver. 2 vezes o ponto crítico, que é 1, é menos 4. 2 vezes menos 4, né? 2 vezes 1, 2, menos 4, vai dar um número menor que 0, vai dar menos 2. Menor que 0 significa concavidade para baixo. Logo, o 1 ali remete a um ponto de máximo. Não era o que a gente tinha visto ali no gráfico? Era assim. Né? 1 remete a ponto de máximo porque ali tem concavidade para baixo. E vamos calcular, vamos comprovar então que lá quando x vale 3, o que vai acontecer aqui na minha conta? Eu vou ter 2 vezes 3, que vai dar 6, menos 4, vai dar um número maior que 0. Vai dar um número maior que 0. Se é maior que 0, é porque lá quando x vale 3, a concavidade está para cima. É isso que a gente está vendo. Quando x vale 3, a concavidade está para cima. Então, se a concavidade está para cima, ali eu vou ter um ponto de mínimo. E assim eu respondi e demonstrei que tem máximo e mínimo, né, quando x vale 1 e 3, respectivamente. Máximo quando x vale 1, mínimo quando x vale 3. Como é que eu provo isso? Fazendo o teste da derivada segunda em 1 e em 3. Beleza? Era isso, galera. Aqui é o canal Matematizum. Te inscreve aí, não te inscreveu ainda? Te inscreve aí, faz um monte de exercício, vai bem na prova. E até a próxima aventura. Câmbio, desligo. Vamos desligar aqui.